Boa noite, pessoal. Estou aqui de novo, sou Sérgio Carvalho. Alguns amigos do Brasil têm me perguntado sobre a questão do que eu penso, do que eu acho do candidato Jair Bolsonaro. Então vai aqui para você minha opinião sincera, que é minha, pessoal, não é de ninguém, é minha, sobre o que eu penso. Eu não acredito que o candidato Jair Bolsonaro tenha condições de governar o Brasil. Ele tem um discurso muito voltado apenas para uma área, para um segmento, que é a segurança, soberania nacional. Eu, como ex-militar, consigo fazer essa leitura. E eu não vejo o candidato Bolsonaro com condições de governar com o Congresso Nacional. Não acho que ele tenha jogo de cintura para sentar, comprou com as bases, porque ele vai ter que fazer isso. Ele não vai governar sozinho. E quando se fala de tratar com o Congresso Nacional é complicado. Haja vista que fizeram impeachment da presidente Dilma, mas livraram o presidente Temer de 2 processos de impeachment. Câmara fez isso. Eu não vejo o candidato Bolsonaro com condições políticas de conseguir fazer com que o Congresso vote as propostas enviadas por ele à Câmara e ao Congresso. Eu acho difícil de acreditar que ele tenha condições de jogo de cintura para governar com o Congresso Nacional. O que eu quero dizer para os meus amigos é que eu tenho alguma coisa contra ele? Não, de maneira nenhuma, tenho nada contra ele. Né? A favor também não tenho, não. Até porque os mandatos dele como deputado federal não disse a que veio, né? Mas é a vontade do povo. Existiram várias pessoas que durante anos votaram nele como deputado federal e elegeram ele para que ele as representasse no Congresso Nacional. E isso tem que se respeitar o voto do cidadão. Mas eu quero ver as questões das propostas da saúde, da educação, da economia, do desemprego, a questão principalmente da economia que afeta o país hoje, né? Ele declarou em entrevistas que o ministro da Fazenda dele seria uma pessoa que é ligada a banqueiros. Se continuar essa política econômica do Temer, o Brasil não vai sair do buraco, não vai sair da inércia e vai continuar a mesma coisa. É preciso ele dizer o que ele pensa principalmente do agronegócio, sobre os 15 milhões, 16 milhões de desempregados que tem no Brasil. Eu quero ver propostas concretas, eu não quero arma na minha casa, eu quero que ele defina propostas concretas e reais e que sejam necessárias para o povo brasileiro. Como, por exemplo, o que ele vai fazer com a saúde, que ele não disse até agora. O que ele pensa sobre saúde, que é um dos problemas mais graves do Brasil, pessoas morrendo nas filas de hospitais, um problema sério, gravíssimo. Nós temos um caos na saúde, uma corrupção entranhada no sistema de saúde maldita e que precisa se ter atitudes enérgicas de quem vai estar com a caneta na mão. Eu não vejo esse preparo, como também não vejo ele em condições de negociar e sentar e compor com o Congresso Nacional, que não é uma tarefa fácil para qualquer um. E todas as pessoas que entendem politicamente o que eu estou dizendo estão entendendo o que eu quero dizer. Então, o que eu penso sobre o candidato Bolsonaro? Se você me perguntar, eu tenho falado isso para os meus amigos, se eu tenho alguma coisa contra, nada contra ele. Inclusive, algumas ideias deles, eu comungo com algumas ideias que ele tem. Mas tem outras que eu também não concordo nem um pouco. Mas eu concordar com a ideia A, com a ideia B dele, não quer dizer nada. O que eu quero são propostas concretas sobre educação, saúde, economia, meio ambiente, tantas outras coisas que eu não vi ele dizer nada de concreto até agora. Então, a princípio, para aqueles que têm me perguntado o que eu penso sobre o Bolsonaro, eu não tenho nada a declarar sobre ele, apenas essas questões que eu acabei de compartilhar com você. Nada contra, mas também nada a favor. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a você, Deus abençoe as nossas famílias, porque a palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E a palavra de Deus ainda diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo sofre. Um abraço. Vamos orar pelo Brasil. O Brasil precisa das suas orações. Um beijo no seu coração e fique com Deus.